As lavas que sofrem erupção geralmente se solidificam em três tipos principais de rochas ígneas. As basálticas, que é o tipo mais comum de magma, produzido em dorsais mesoceânicos e em pontos quentes dentro de placa, como em Vale de Rift continental. Devido à sua alta temperatura e baixo teor de sílica, é uma lava mais fluida. As andesíticas, produzidas principalmente em cinturões de montanhas vulcânicas acima de zona de subducção, como os Andes, têm um teor de sílica mais alto e por isso move-se mais lentamente. E as riolíticas, que são produzidas em zonas onde o calor do manto fundiu grandes volumes de crosta continental. É o magma mais rico em sílica e por isso move-se mais lentamente, tendendo a acumular e formar depósitos espessos. Rochas ígneas. As rochas ígneas formam-se pela cristalização do magma, uma massa de rocha fundida que se origina em profundidade na crosta e no manto superior, onde as temperaturas alcançam 700 graus ou mais, que são necessários para fundir a maioria das rochas. À medida que o magma esfria lentamente no interior da Terra, os cristais microscópicos começam a se formar. Como o magma esfria abaixo da temperatura de fusão, alguns desses cristais têm tempo para crescer até poucos milímetros ou mais, antes que toda a massa seja cristalizada como uma rocha ígnea de granulação grossa. Mas, quando o magma é extrudido de um vulcão na superfície terrestre, ele esfria e solidifica tão rapidamente que os cristais individuais não têm tempo para crescer gradualmente. Nesse caso, muitos cristais minúsculos formam-se simultaneamente e o resultado de uma rocha ígnea de granulação fina. O geólogo distingue dois tipos de rochas ígneas com base no tamanho de seus cristais, intrusivas e extrusivas. Rochas ígneas intrusivas, também chamadas como rochas plutônicas ou faneríticas, cristalizam-se quando o magma intrude de uma massa de rocha não fundida em profundidade na crosta terrestre. Cristais grandes crescem enquanto o magma resfria, produzindo rochas de granulação grossa e podem ser conhecidas por seus cristais grandes intercrescidos, os quais desenvolvem-se lentamente enquanto o magma gradualmente é resfriado. Um exemplo disso é o granito, muito utilizado pelo homem na construção civil. As rochas ígneas extrusivas ou rochas vulcânicas, também conhecidas, formam-se pelo rápido resfriamento do magma que chega à superfície por meio de erupções vulcânicas. As rochas ígneas extrusivas são reconhecidas facilmente por suas texturas vitreais ou de granulação fina. Um exemplo disso é o basalto, que é um tipo mais abundante e popular que existe. As rochas ígneas podem ser classificadas de acordo com alguns parâmetros, como o tamanho do grão. A granulometria representa a medida quantitativa do tamanho dos minerais constituintes de rochas ígneas, que são classificados em grossa, com granulometria de 1 a 10 mm. Rochas ígneas com granulometria maior do que 10 mm são raras. Tem a média, de granulometria de 0,2 a 1 mm, a fina, de granulometria menor que 0,2 mm,
A fanerocristalina, que são rochas constituídas por minerais identificáveis a olho nu ou lupa. A afanítica, essa rocha é composta por minerais indistinguíveis a olho nu ou em lupa. E, por fim, a microcristalina, que é uma rocha composta por minerais identificáveis à lâmina delgada. As rochas ígneas também podem ser classificadas pelo índice de cor, que corresponde à soma dos minerais máficos e minerais acessórios, não incluindo muscovita, apatita e carbonatos primários, que é a soma pura dos minerais máficos e opacos. Outro critério de classificação é a homogeneidade granulométrica, que é quando rochas ígneas são constituídas por minerais de tamanho aproximadamente iguais, dividindo entre equigranular, que é quando a rocha é constituída por minerais com tamanho aproximadamente iguais, ou seja, a granulometria é homogênea. Tem também a inequigranular, que são rochas que possuem duas granulometrias diferentes, e por fim, as porfirítica, que é a rocha constituída por minerais com duas granulometrias diferentes, minerais grandes e pequenos. Tem também o critério da cristalinidade, sendo dividido em rochas holocristalinas, que são as compostas inteiramente de cristais. Todas as rochas plutônicas são holocristalinas. As hipocristalinas ou hialocristalina, que são as constituídas por uma mistura de cristais e vidro. E, por fim, a vitrai ou holohialina, que é a rocha composta quase inteiramente de vidro. A classificação da rocha quanto à saturação em sílica é identificada através da presença de minerais silicáticos saturados, minerais não deficientes em sílica, insaturados, que são os deficientes em sílica, e sílica livre, que é através da presença de quartzo. Nessa classificação tem a supersaturada, que contém a presença de quartzo, a saturada, presença de piroxenes e feldspatos, e a insaturada, feldspatoides. E, por fim, tem a classificação por teor de sílica. Podem ser classificados quanto à porcentagem de dióxido de silício presente na rocha. E dentro disso tem as rochas ácidas, que têm acima de 65% de dióxido de silício, as intermediárias, que é de 52% a 65% de dióxido de silício, a básica, que é de 45% a 52% de dióxido de silício, e a ultra básica, com menos de 45% de dióxido de silício.